Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham que aconteceria se Jesus fosse visitar a casa de vocês. Então, eu imagino que eu prepararia muito bem a entrada, deixaria tudo muito limpo, e logo em seguida que ele entrasse na minha casa, eu faria o sinal da cruz, e logo em seguida eu não posso estar em contato com Jesus tendo meus pecados, então eu reconheceria os meus pecados e pediria perdão. E após ele me perdoar, eu louvaria. E que jeito melhor de louvar do que cantar a canção dos anjos quando Jesus nasceu. Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Um modo lindo de louvar. E como um bom ser humano, eu perderia a minha chance de fazer os meus pedidos, as minhas intenções. Pedir para minha família, por mim, pedir que ele continue me dando todas as graças que ele me dá sempre. Jesus sempre foi um pregador, a vida inteira dele ele fez isso, então eu imagino que ele primeiro leria as passagens para mim, me contaria sobre as passagens e nós cantaríamos os salmos. E nos salmos é importante sempre fechar os olhos e sempre realmente colocar a intenção neles, parar e sentir eles, né? Continuaríamos. O Evangelho diz sobre justamente as palavras do Senhor, é a vida dele. E como Jesus sempre fazia também, o padre aqui ele explica as leituras e o Evangelho. Então, Jesus contava as suas parábolas justamente para explicar para a gente os seus ensinamentos. Logo em seguida, é sempre importante que a gente confirme a nossa fé na Santa Igreja Católica. Então, o Credo é um grande resumo do que a gente acredita. Em seguida, como bom cristão, a gente pede pela nossa igreja. Então, a gente faz vários pedidos por muitas coisas e a gente pede que o Senhor escute a nossa prece. Isso já seria um encontro normal, mas a gente sabe que Jesus se sacrificou pelo nosso benefício, ele se sacrificou para nos salvar do pecado. E ele ensinou a gente como fazer isso na última ceia. Então, já sabendo que ele seria crucificado, antes ele nos ensinou já como devíamos proceder. Então, pensando que nós participamos da última ceia com Jesus, nós ofereceríamos o nosso pão e vinho, imagino, os frutos dos nossos trabalhos, mas com certeza deveria ter um pão e vinho, e nós rezaríamos para que ele aceitasse essas ofertas. Em seguida, é sempre importante agradecer. Então, nós damos graças ao sacrifício dele, damos graças aos dons que ele nos ensinou. Em seguida, nós louvamos. Então, se no início nós louvamos com o canto dos anjos quando ele nasceu, agora nós louvamos com os cantos dos anjos no céu, como vemos em Apocalipse, Santo, Santo, Santo. E na primeira parte, na segunda parte, nós cantamos o Hosana. Hosana é o som que as pessoas gritavam para ele quando ele entrou no Domingo de Ramos. Então, Hosana quer dizer salva-nos, que nós estamos pedindo para ele nos salvar. E logo depois disso, nós começamos a parte realmente da invocação. Então, nós nos ajoelhamos e invocamos o Espírito Santo para ele santificar a nossa oferenda. E aqui vem o clímax da missa. O padre faz exatamente o que Jesus mandou. Então, ele diz: tomai todos e comei, consagra o pão e o vinho e transforma Jesus transforma por meio do padre do corpo e no sangue de Cristo. E Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Então, nós temos depois ali, logo em seguida, um pequeno memorial. Então, como São Paulo disse: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, aqui a gente relembra as palavras de São Paulo também, e o pequeno memorial da ressurreição e ascensão de Jesus. E logo em seguida, isso é um sacrifício, o sacrifício de Jesus.
Nós estamos vivendo ele, né? Aqui, não estamos refazendo, mas estamos vivendo nele. E nós oferecemos a Deus esse sacrifício, aceitar, Senhor, a nossa oferta. Logo em seguida, nós pedimos pela igreja. Então, nós temos a igreja no céu e a igreja na terra. Então, pedimos pelas duas. Pedimos pelo Papa, pelo Bispo, pela igreja aqui na terra. Pedimos pelos mortos, pedimos pelos santos no céu. E pedimos para que Deus nos faça um só corpo e um só espírito. Então, que Ele una essa igreja. E acho que o modo mais bonito para terminar essa oração eucarística do que lembrar de onde vem a salvação. Então, toda a salvação vem por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, o Padre diz isso e nós damos aquele retumbante amém, que assim seja, realmente confirmar o que a gente acredita. Isso, nós já temos o corpo e o sangue de Cristo consagrados, mas nós temos que nos preparar um pouquinho mais para receber esse corpo. E que modo melhor do que rezar a oração que Jesus nos ensinou. Então todos nós rezamos e pedimos pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nós estamos prestes a receber. Em seguida nós temos o gesto da paz. Então, como disse, é aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Então no Evangelho de João a gente lê isso. E aqui nós desejamos a paz do Senhor para mostrar que realmente nós estamos prontos para receber o corpo de Cristo. Em seguida, pela última vez, nós lembramos do sacrifício. Então, como João Batista dizia, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, ele foi o sacrifício. De novo, lembrando do sacrifício dele para o perdão dos nossos pecados. E nós dizemos, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra que serei salvo. É um grande resumo que mostra desde que nós não somos dignos, que somos pecadores, mas que somos arrependidos e que só Jesus pode nos salvar. Em seguida, já preparados, nós começamos a caminhar para receber o corpo de Cristo. Então vamos caminhando e orando e recebemos esse corpo, voltamos para o nosso lugar e rezamos. Então aqui nós estamos em contato realmente com Jesus. É o nosso momento de pedir, agradecer, louvar, ficar em silêncio, tentar escutar a Deus. É o nosso momento ali com Ele. Em seguida, o Padre pede que toda essa experiência transforme nossa vida. E, de novo, se nós estivéssemos com Jesus e fôssemos nos despedir dele, eu com certeza pediria uma bênção. E é isso que o Padre faz, ele abençoa todos, pede que toda essa graça saia com a gente na nossa vida, que a gente possa ter uma vida mais apostólica na nossa missão fora da igreja, fora da missa. Então, você vê, o que eu queria mostrar aqui é que as partes da missa elas têm um sentido, mas também eu não esperaria de vocês, acho que vocês não devem esperar que vocês decorem tudo isso tão fácil. É um exercício. Então, toda vez antes da missa, acho que essa missa eu vou tentar entender melhor os ritos iniciais. Então, abre aqui, lê eles e começa a tentar identificar eles. O primeiro passo é vocês entenderam, o segundo passo agora é identificar. Você consegue se identificar na missa? Em que parte você está? E quando você começa a identificar, pelo menos onde você está, você consegue entender muito melhor e doar muito mais de você para a missa. Então, começar com os ritos, talvez na próxima missa você tenta a liturgia da palavra, e cada vez vai aprendendo um pouquinho mais, identificando um pouquinho mais. A liturgia eucarística é um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai entendendo, vai sempre tentando prestar um pouquinho mais atenção. É um grande exercício que eu acho que nunca acaba. Um exercício do mesmo modo que a missa a gente vai todo domingo. A parte de cada vez a gente conseguir doar mais na missa também é todo domingo. Então, toda vez que a gente vai na missa, tentar cada vez mais identificar e se doar mais. Obrigado, hein, pessoal?